Na parte anterior, Vicky e Ayan seguem o urso boi até uma geleira e quando eles perdem ele de vista enquanto ele estava se perguntando onde ele está, eles já estavam levando um ataque por trás. Enquanto isso, na vila dos Barok, o Ayun tinha acabado de voltar da caça e todos estavam super felizes achando que ia ser a maior caça desse mês. E quem estava mais feliz do que todos era o próximo Ayun, que estava com muita vontade de tirar o posto da Ayan. Todos pensavam que mesmo que ela fosse a comandante, tinha um limite do que ela podia caçar sozinha, e o Ayun acrescenta que aquele escravo que foi com ela vai ser apenas um fardo. Eles devem apenas esperar para que ela volte de mãos vazias. E então, de volta para onde interessa, o urso boi estava prestes a desferir um golpe mortal na Ayan e ela não ia conseguir desviar. E nessa mesma hora, para proteger ela, o Vicker agarrou ela e puxou ela pro lado, e o golpe passou bem de raspão. E então, logo em seguida, eles caem no chão enquanto o urso tá lá com a cara de malvadão. E então, enquanto o lobo estava atacando o urso boi, o nosso menino que tinha crescido estava assim e perguntava a Ayan se ela estava bem, ao qual ela responde que sim, graças a ele, e diz obrigada. O Vicker fica surpreso com a inteligência desse urso boi porque eles estavam sendo atraídos. Esse maluco era diferente dos outros monstros, agora ele entende porque aquela fêmea chata escolheu ele. E enquanto o Vicker falava, a Ayan estava perdida em seus pensamentos, pensando que recebeu ajuda de um escravo, e desse jeito a sua dignidade como mestra dele vai pro ralo. Então logo em seguida ela diz, escravo, descanse atrás de mim, vou te mostrar a minha dignidade como sua mestra. Segundos depois, o Vicker estava ali bem de boa, o escravo estava à toa enquanto a senhora estava trabalhando. De verdade, aqui é bem único a tratação dos escravos. E a Ayan continuava dizendo ao urso boi que ele cometeu um pecado indecente na frente do seu escravo e por isso ele vai pagar. E já que o urso não estava se dando muito bem, ele logo em seguida se esconde atrás de uma pedra de gelo. No entanto, a Ayan diz que não vai conseguir evitar isso apenas se escondendo, utilizando seus poderes e concentrando a sua aura. Ela dizia que uma boa flecha perfura o aço, mas se ela não quiser perfurar nada, não passaria nem de uma folha. E então, logo em seguida, ela dispara e ao chegar na pedra, a flecha simplesmente não passa, mas a aura passou e deu um belo estrago no urso que o faz gritar de dor. E ao presenciar uma coisa dessas, o Vicker estava em choque. O urso que estava se escondendo atrás daquela pedra foi acertado. A onda de aura da flecha simplesmente atravessou a pedra precisamente e acertou o alvo. A Ayan possui uma arqueria que pode ser considerada uma arte e habilidade de caça para estrangular sua presa sem falha. Essa Ayan, se levar apenas as habilidades dela em conta, ela pode superar Camus Morg. Ao mesmo tempo, o urso boi estava sangrando pela boca, mas logo em seguida ele vai pra cima de novo. E em resposta, a Ayan continua disparando em direção dele, perguntando se ele acha que pode enfrentar as suas flechas. Uma flecha coberta com a sua sinceridade pode quebrar até a parede de um castelo. E então, logo em seguida, ela dispara em direção ao urso e quando estava prestes a atingir ele, o menino simplesmente desvia e vai pra cima dela, deixando ela totalmente surpresa. E então, logo em seguida, ela recebeu o golpezinho de leve e foi empurrada para trás. E nessa hora, sem forças, ela acaba se lembrando das palavras da sua mãe. Quando uma besta com sentidos dormentes se aproxima da morte, ela pode sentir a intenção de matar das pessoas. E com isso, ela percebeu que havia sido descuidada, achando que tinha deixado ele sem opções, e pensar que ela atirou a última flecha com justiça. O touro-urso já estava na frente dela com cara de que quer o comer, e então logo em seguida abre a bocona dela e ela já havia até desistido da sua vida. No entanto, nessa hora, a voz do brabo chegou dizendo terminou de mostrar o que é a dignidade de um mestre. Cena de anime agora, rapaziada, uma sombra aparece na frente dela e quem era o nosso Vicker. Ele se preparando para desferir o seu ataque diz que agora é a sua vez e então logo em seguida dispara na frente dele. E enquanto o golpe é em direção ao touro-urso, simplesmente o Beelzebub apareceu e com isso chamou as chamas infernais. E enquanto isso, a Ayan não estava entendendo nada como foi que ele invocou fogo. O que eu acho agora, rapaziada, é que vai ter churrasco pro jantar.
Cena de anime acontece novamente, as bandanas simplesmente se queimam e o menino tava tão lindo que a menina ficou toda vermelha. Mas como tudo não são flores, o Vic logo em seguida começa a desmaiar porque usar essa habilidade foi demais para o seu corpo. E então logo em seguida ele cai no chão, deixando a Aien sem entender nada chamando por ele. Ao cair da noite, todos estavam felizes comendo e dançando. Eles diziam que o caçador que conseguiu a maior presa recebe o respeito e admiração. E a Aien, que estava junto com o Vic, perguntava como que ele se sente ao ser o herói de caça, ao qual ele responde que nada demais. E com isso, a Aien diz que o problema dele é que suas reações são muito ruins. O touro-urso não é apenas muito forte, mas também é muito inteligente, então é uma caça muito honrável. É por isso que eles foram escolhidos como centro dessa cerimônia. Mudaram o nome para urso javali, aí rapaziada, então vou chamar de urso javali, beleza? A Aien diz para o Vic que o urso javali é diferente de um javali que fica assustado e corre, e ela usa isso para provocar o Aion que estava chegando. E então logo em seguida ele entrega uma porção de carne e o prota pergunta o que é isso. O Vic pergunta por que ele não recebeu toneladas de carne e o Aion puto diz que ele só vale isso. A Aien então explica para o Vic que é uma tradição dos Balak, quanto mais honra você recebe, menos comida também. Enquanto o Vic ouvia essa baboseira, pensava que carne é melhor que uma honra inútil. Bem, de qualquer jeito, carne não foi o que ele realmente conseguiu nesta caça, mas sim a estabilidade de 600 quilos do Beelzebub depois de capturar o touro-urso. Já que ele não sabia como essa habilidade funciona, ele se perguntava se consegue aumentar o seu peso em 600 quilos enquanto segura a respiração. E não apenas isso, o Beelzebub absorveu o urso e seu corpo se recuperou muito. Logo em seguida então, a Aien chama a sua atenção e estava entregando uma coisa que a gente já sabe qual é, e ela diz que pegou isso com o xamã e trouxe por ser o seu direito de caça. O prota não aceita, dizendo que já conseguiu bastante e isso vai conseguir satisfazê-lo, e com isso ela fica puta, dizendo que ela precisa comer isso. Ela insiste, ela dizia que se algum membro do prota fosse fraco, então ele tinha que comer os membros do urso, e o prota, bem inocente, pensava que isso era o intestino dele, então ele se perguntava se o seu interior parecia fraco. E as mulheres, que podem confirmar suas dúvidas, estavam dizendo para ela que eles podem ver o que ela quer. E o Vic já estava jogando tudo pro bucho e pensava que era bem borrachudo, meu irmão. E a desgraçada da Aien, com um sorriso, dizia que agora ele será capaz de cumprir o seu dever. E o prota, ainda inocente, pensava que ele já fez a sua parte durante a caça, então o que mais ela quer? A gente sabe o que ela quer, rapaziada. No dia seguinte, ao amanhecer, o prota foi até um tronco gigante e esse tronco estava com resquícios de que alguma criatura havia passado por ali. E com isso, o Vic conclui que o que ela disse ontem era verdade. Ele então começa a se lembrar, perguntando por que ela está colocando toda a carne boa por aqui. Por acaso, ela não havia dito que o vilarejo estava com falta de comida? Ao qual, em resposta, ela diz que está oferecendo isso como sacrifício para a Madame de 8 patas. Eles estão pedindo permissão para eles viverem nesta floresta densa. E o Vic, ao ver o comportamento da tribo Balak com a Madame, agora ele entende quão descuidada foi as suas ações. Enfim, ele diz que essa desgraçada é bem irritante. E enquanto ele andava, uma coisa chamou a sua atenção. Havia uma fila e ele se perguntava o que era isso. Provavelmente era algum tipo de cerimônia ou alguma coisa do tipo. E algumas mulheres estavam falando sobre o nosso Vic, dizendo que se ele é forte o bastante para caçar um urso javali, então ele é bem poderoso. E então logo em seguida, alguém aparece atrás dela chamando a sua atenção. Era a Aien, que diz que deu aquela carne para o prota ontem, então elas não devem se atrever a tentar pegar a propriedade dos outros. Elas então dizem que a Aien é muito mesquinha por não dividir o Vic com os outros. Em resposta, a Aien diz que se elas realmente se sentem assim, elas
elas devem colocar uma armadilha e pegar elas mesmas. Irritando a Ayn, elas dizem que é bem difícil, elas foram para as fronteiras do Império e não tinham ninguém como Prota. Nessa hora, a Ayn se cansa delas, então começa a ameaçá-las, que faz elas correrem. Enquanto o Vikir escutava tudo sem a Ayn perceber, ela dizia que essas malditas garotas podem tentar pegá-lo enquanto ele se recupera. Ele deu para ele os testículos do Toururso, então ela precisa fazer com que ele cumpra o seu dever como homem. Ela então logo em seguida se vira e ela viu o Vikir com essa cara de bosta e o Vikir estava se perguntando se foi isso mesmo que ele comeu. Desviando do assunto como se o Vikir não tivesse ouvido nada, ela então começa a dizer que ele poderá ser capaz de pedir algo para sua mãe como caçador honorário. Quando a sua mãe chamar o Vikir, ela já pensou em que ele poderia pedir para ela e o que ele deve pedir, ela diz. Então, minutos depois, dentro da tenda da líder, os anciões estavam reunidos e também os guerreiros. E então o Vikir estava ajoelhado na frente da matriarca, a saudando. A matriarca então logo em seguida diz ao Vikir que foi graças a ele que ela foi capaz de comer bem, ao qual ele responde que só fez o necessário. Ela em resposta então diz ao Prota que ele não precisa ser tão modesto e que ele fez bem. E também parece que ele também se recuperou um pouco. Isso deveras é fascinante e pensar que ele se recuperaria tão rápido. Ao qual o Vikir responde dizendo que isso é tudo graças aos seus cuidados. Ao mesmo tempo, o Vikir pensava que essa arqueira era interessante. Ela assusta as pessoas do Império, mesmo que a tribo Balak tenha menos de 300 pessoas. Ela é tão respeitável quanto Hugo, no entanto, ela é mais calorosa. Ela então logo em seguida diz para o Prota que agora ele não é mais um escravo, mas sim parte da sua família, e isso parece ter incomodado o xamã. A Ayn havia dito pro Prota que os anciões estavam insatisfeitos sobre isso. O velhote que passou cinza no rosto dos caçadores, ele é o xamã dos Balak, Arheman. E além disso, parece que ele é o avô do Ayun. Logo em seguida então, a líder diz para o Vikir dizer o que ele quer agora que ele é um membro da família. E enquanto isso, a Ayn estava acenando de todo qualquer tipo para o Vikir. E a líder, que percebeu que a sua filha estava sinalizando igual a louca, se perguntava se ela realmente quer ele tanto assim. O Vikir então logo em seguida diz que ele tem um pedido, se ele puder, ele gostaria de banhar na nascente dos heróis. E com isso todos ficam chocados. E quem estava muito feliz era a Ayn, que lança um sorriso. A líder então logo em seguida pergunta com uma cara séria se ele sabe o que ele está pedindo. O Arheman logo em seguida começa a se exaltar, chamando o Vikir de desgraçado. Ele diz à matriarca que apenas guerreiros Balak de alto escalão podem se banhar na nascente dos heróis, então não há necessidade de ouvir o pedido desse lixo. E o Ayun já estava de prontidão, concordando com seu avô. No entanto, a Ayn já estava ali defendendo o Vikir, dizendo que ele já provou a sua força. Por acaso ele já não provou o urso, pegando o urso boi na cerimônia de pilhagem? A matriarca continua perguntando ao Vikir para ele fazer este pedido se ele sabe o que é a nascente, ao qual ele responde que sabe. A nascente dos heróis é o santuário dos Balaks, onde apenas os guerreiros Balaks mais fortes são submersos. Também é uma fonte termal onde ferimentos internos e externos se recuperam apenas ao se banhar-se nela. No entanto, a Ayn disse ao Prota que demora muito para acumular água ali, e apenas guerreiros que fizeram uma contribuição especial podem ir lá. O ancião de Moicano diz à matriarca que eles não podem enviar um forasteiro que acabou de se tornar um probeu ao santuário. No entanto, um ancião com cara de gente fina diz que ele é uma criança muito promissor e não é uma má ideia mandá-lo para motivá-lo. Nessa hora então, eles começam a trocar farpas, e enquanto isso, a matriarca pensava que queria concordar com o pedido do Prota, mas a verdade é que os anciões não estão concordando e estão muito contra isso. Eles então, logo em seguida, escutam barulho de um sino e o Vikir pergunta se um sino é guerra, ao qual Ayn responde que eles têm convidados, não há ninguém maluco o suficiente para escolher brigar com eles nesta floresta. A matriarca então diz que vão discutir
discutir o assunto do Viker em outra hora e diz para todos voltarem aos seus afazeres. E o Xamã Ahriman não estava gostando nada disso, ou a cara de puto do maluco. Logo em seguida então, eles foram até os convidados que pareciam trazer todo tipo de especiaria. A Arya informa ao Prota que eles são comerciantes e trazem coisas que eles não podem encontrar na floresta. Os Balaques contam os dias para que eles cheguem. Ao mesmo tempo, o Prota havia reconhecido o símbolo dessa família, uma das 7 famílias mercantes, a família Bourgeois. E para a família Bourgeois vir da capital imperial, eles teriam que atravessar o território da família Baskerville ou Morgue. Então, como eles chegaram até aqui? Nenhuma dessas famílias permitiriam a travessia deles, então a única conclusão é que eles estão contrabandeando. O maluco dizia que se eles houveram algo para trocar, eles devem trazer por aqui. Eles apresentam esferas que fazem ter bons sonhos e eles também apresentam cosméticos. Os comerciantes trouxeram alimentos e necessidades diárias que são distribuídas por todo o império. No entanto, eles estão trocando itens raros da floresta por coisas miseráveis. Não tem como os comerciantes não terem ideia do que eles estão fazendo. Eles estão usando os Balaques que não sabem do preço do mercado deles, mas de qualquer jeito ele decide ignorar porque é algo que os Balak precisam descobrir sozinhos. As coisas ficariam irritantes se ele se envolvesse e alguém o reconhecesse. E nessa hora, logo em seguida, a Ayin diz que isso é uma troca injusta, não faz sentido nenhum trocar o milho por um diamante. E com isso, o Viker fica aliviado em ver que existe uma pessoa normal aqui, mas a menina simplesmente manda com uma cara séria que pelo menos ele deveria pegar 2 milhos por isso. E logo em seguida, o Viker diz que queimou a língua. E com a ação da Ayin, todos eles seguiram o exemplo dela pedindo por 2, e logo em seguida todos eles ficaram bem felizes. E enquanto o líder dos mercantes pensava que esses Balaques são estúpidos, uma menina pede licença. Ela pede que por favor o homem a dê uma esfera de vidro. A menina oferece uma larva de besouro do sol, dizendo que é rara, gostosa e nutritiva. No entanto, o maluco lança um eca e esbofeteando a mão dela pergunta por que ele comeria isso. E enquanto ele ia embora, ele pensava que para uma bárbara estúpida ela é bem bonita, ela poderia ser vendida por um bom preço como escrava. Isso é uma pena. Logo em seguida então, alguém passa a mão na cabeça da menina e a atenção do maluco foi chamada chamando por ele. Era o Viker que diz que essa troca é inválida. E já que o Prota falou na língua imperial, ele diz que há um mal entendido em relação ao que ele acabou de dizer, ao qual o Viker responde perguntando se é sobre vender a criança como uma escrava. Mas de qualquer jeito, isso não é o que importa agora. Ele precisa cancelar todas as trocas injustas de hoje. O comerciante então pergunta o que tem de injusto nisso, ao qual Viker responde que ele está marcando esses itens a um preço completamente diferente do preço do mercado atual. O comerciante, pensando que o Viker é o único que fala língua imperial, diz que ele fala como se ele soubesse do preço do varejo. Este é um comércio sagrado permitido pelo Xamã Balak, o representante do deus da floresta. Ele diz que esse não é um assunto em que um garoto como ele deveria interferir. O Viker então começa a dizer para ele que o milho que ele trouxe vale 100 ouros cada um. No entanto, o diamante que ele recebeu vale cerca de 2 milhões de ouro, deixando ele sem entender nada. O Viker então continua dizendo que se você moer um chifre de toururso e uma bola de bilhar, valeria 1 milhão. É o mesmo preço do cogumelo Goblin, um novo remédio. E com o conhecimento do Prota, o maluco simplesmente estava em choque, se perguntando como esse garoto sabe dos preços exatos do mercado. E o Viker não para, dizendo que essas esferas lhe dão bons sonhos. Se você colocar isso perto de você, certamente será drogado e só terá bons sonhos. Na superfície da esfera de vidro há pequenos buracos e as drogas caem delas. A droga dentro dela é uma droga barata que prejudica o corpo com o uso prolongado, e ele sabe que é ilegal usá-la no Império. O Viker, então apertando a bola e quebrando ele, diz que ele distribuiu isso bem aqui. O homem atrás do líder então começa a perguntar o que está acontecendo, ao qual ele responde que um cara descobriu. Em que entende um pouco da língua imperial pergunta se ele disse droga, corpo e danos, ao qual Viker responde que sim. Então logo em seguida ela fica com uma cara assustadora dizendo: não me diga a razão pela qual a saúde de tanta gente piorou foi por causa deles. Enquanto o líder pensava que precisava sair daqui, ele diz que parece ter havido um mal entendido.
No entanto, antes mesmo de terminar a sua frase, ele levou uma flechada no ombro. Havia sido a Ayen, que estava com uma cara de muito puta. A Ayen então logo em seguida diz a todos os Balaques que eles foram enganados. E com isso, o líder, percebendo que estava ferrado, logo em seguida manda todos eles correrem e deixar as coisas aí. O Vicker então logo em seguida pergunta a ela por que eles estão deixando esses comerciantes ir assim. Os comerciantes são conhecidos por não faltarem com prejuízo. A Ayen então diz que feri-las e deixá-las elas ir é também uma técnica de caça. Eles têm a tendência de retornar para o seu bando quando eles são feridos. O mercador diz para os seus mercenários para eles se prepararem para a batalha. Ao cair da noite, uma águia que estava sobrevoando a floresta de onde os malucos estavam pousa na mão de uma mulher. E era a Ayen que dizia que eles mexeram com os Balak, apenas há uma maneira de cuidar deles, uma carnificina. Enquanto isso, os mercenários estavam se mexendo e o líder dos mercenários diz ao comerciante que os Balak devem ser mortos ou subjugados. O comerciante então o diz que derrotar os Balak em combate não é uma tarefa fácil. Logo em seguida, o líder mercenário então diz que decidiram dividir os lucros em troca de os escoltarem. Ele então pergunta se eles podem ficar com todos os espólios dos Balak, ao qual o líder comerciante responde dizendo para eles fazerem como quiserem. O líder mercenário então diz que vão se aproveitar da noite, emboscá-los, queimá-los e matá-los vai ser fácil. E então, enquanto os outros malucos conversavam, de repente um recebeu uma flechada na cabeça e logo em seguida, sem nem se passar um segundo, o líder mercenário também levou uma na cabeça, deixando o malucão sem entender nada. Então o líder mercante logo em seguida diz para eles apagarem os cigarros porque eram os Balak. Ao mesmo tempo, a Ayen dizia aos Balak que ela não aceita nada menos do que a cabeça. Enquanto isso, o Vicker, que estava observando, estava surpreso porque só pela luz dos cigarros todos eles conseguiram disparar flechas com tanta precisão. Então logo em seguida, um dos Balak com um barril chega até o Vicker dizendo que já terminaram as preparações que ele pediu. Os homens mercenários estavam se concentrando em defender das flechas com seus escudos. No entanto, logo em seguida, barris amarrados em flechas estavam sendo disparadas para todo canto, ficando em árvores. E com isso, ao se verem abaixo de barris cheios de álcool, eles diziam impossível. E então logo em seguida, uma flecha de fogo foi disparada e foi causada uma explosão. E essa explosão resultou que todos eles estavam sendo queimados em um incêndio, enquanto o líder mercante estava escondido atrás de uma árvore. E enquanto um semblante de que reconhecemos estava se aproximando do maluco, ele se perguntava como assim eles amarraram cordas nas flechas e lançaram barris de óleo. Desde quando que os Balak são tão inteligentes? Então logo em seguida ele percebe a outra presença que estava atrás dele. Ele diz, é o Balak do caralho. Assustado com o cu na mão, ele dizia ao Prota que ele vai se arrepender se o matar. Mostrando uma autorização escrita, ele diz que essa é a permissão de exploração que ele recebeu da cidade. Esse é o novo selo oficial do novo Viscônsul. Se o matar, a família Baskerville virá atrás dele. O Prota, então logo em seguida, pergunta se ele está se referindo ao Vicker ao dizer Viscônsul, ao qual ele rapidamente responde dizendo que é exatamente ele, o infame Vicker. No entanto, o Prota diz que ele está sentindo algo de estranho, ele não está se lembrando de ter permitido isso. Nessa hora então, o mercante se cagou de medo porque ele reconheceu o Vicker e antes mesmo de falar o que ele ia falar, o Vicker meteu várias flechas nele. E então o Vicker afirma que aqueles que forjam o selo de Baskerville devem ser executados. E então logo em seguida a Ayen grita para o Prota que já acabou o tempo, eles devem correr. O resto dos mercenários que tinham restado de repente perceberam que eles tinham parado de atirar flechas. Eles pensavam que o motivo deles terem usado fogo significa que eles não estão confiantes. E enquanto eles falavam, um semblante do que a gente reconhece já estava aparecendo, e era ela mesma, a Madame de 8 pernas. Tudo isso havia sido planejado pelo Vicker. Então Ayen diz que ele realmente se tornou um bom Balak, ao qual ele responde que é assim que ele se sente quando vê ela. Mas realmente, essa Madame de 8 patas realmente é um desastre. Horas depois, a líder diz ao Vicker que vai permitir ele tomar banho na nascente dos heróis. Ele resolveu o problema de comida ao
ao capturar o urso javali, ele concluiu a batalha interior sem casualidades ao utilizar barris de óleo, além de descobrir a causa da infecção que estava assolando guerreiros Balak. Ela não tem dúvida de que o prota é um bravo guerreiro, e já que hoje à noite é noite de lua cheia, ela pede para que Ayin leve o Vikir para a nascente dos heróis, e logo em seguida a Ayin foi até o Vikir, nem parecendo que quer dar pra ele, parece o parceiro dele. Ela estava bem feliz em ver o xamã bem putinho. Ele tinha dito que os guerreiros não devem ser bem-vindos porque são amaldiçoados, mas por conta das suas ações, as palavras dele não têm peso nenhum agora. Com isso, o Vikir fica meio confuso, já que foi ele mesmo que permitiu a entrada dos mercantes. Minutos depois, o prota estava dentro da nascente e a sua mana estava cada vez mais próxima da pureza. Ele consegue sentir os seus ossos e músculos quebrados se regenerando. Aquele xamã do caralho realmente não fez um show por nada. Com uma eficácia dessas, até mesmo ele deve querer vir pra cá. Mesmo que não seja tão efetivo quanto o rio Extinge de Baskerville, consegue ainda ser melhor porque não tem um limite de idade. Mas deixando isso de lado, ele pergunta a Ayin se a eficácia não vai ser cortado se ela entrar também. Ele tem certeza de que a matriarca disse que só ele podia entrar. Ao qual Ayin simplesmente responde que Balaks de verdade não se importam com essas coisas, e ela acrescenta que o prota deve agradecer ao Sr. Adonai por encontrar essas fontes termais. Ela informa que ele é o único que consegue lutar contra a Madame de 8 Patas, o maior herói das suas lendas. Ela diz que agora que o Vikir é um Balak digno, ele tem que ter certeza de respeitá-lo, e com ela falando isso, o Vikir brinca e ela diz que isso é sério. Logo em seguida então, ela começa a se lembrar das palavras da sua mãe de que o prota seria um bom marido. Ela então logo em seguida pensa que vai ser hoje que vai fazer o Vikir se tornar seu. Rapaziada, pra quem não fez as conexões aí, ó, a menina deu testículos de urso boi pro Vikir, depois sugeriu pra ele vir pra nascente e o Vikir já tinha rio Extinge, tá ligado? Então o moleque tá poderoso, vai aguentar tudo que vier, fi, toma. Então é isso aí, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Se você não gostou, não se inscreva, mas se você gostou, pra dar uma força aí, se inscreva no canal, deixa o like e se você puder, deixa o comentário. É isso, valeu!